Anisakíase é uma doença infecciosa causada por um parasita do gênero Anisakis espécie, que é encontrado principalmente em frutos do mar, como crustáceos, lula e peixes contaminados por esse parasita e, por isso, em culturas nas quais existe o hábito de ingerir comida crua, como no sushi da comida japonesa, por exemplo, há maior risco de se poder desenvolver a doença. Quando as pessoas comem alimentos contaminados por esse parasita, as larvas podem atingir o estômago e o intestino, resultando em sintomas como dor abdominal forte, febre, náuseas e mal-estar geral que podem aparecer algumas horas após consumir o sushi, por exemplo. Por isso, no caso de surgirem sintomas de infecção após comer sushi, é aconselhado consultar um clínico geral para identificar se existe presença de alguma larva deste parasita, iniciando o tratamento adequado. Principais sintomas: os sintomas de infecção por Anisakis espécie podem surgir algumas horas após o consumo do alimento infectado, sendo os principais dor abdominal forte, náuseas e vômitos, inchaço da barriga, diarreia, presença de sangue nas fezes, febre abaixo de 39 graus Celsius, constante. Além disso, algumas pessoas também podem desenvolver sintomas típicos de reações alérgicas, como coceira e vermelhidão na pele, inchaço do rosto ou dificuldade para respirar. Como confirmar o diagnóstico? O médico pode suspeitar de Anisakis após a avaliação dos sintomas e da história de cada pessoa, especialmente se a pessoa tiver consumido peixe cru ou sushi. No entanto, a única forma de confirmar o diagnóstico consiste em fazer uma endoscopia para observar a presença da larva no interior do estômago ou na porção inicial do intestino. Durante a endoscopia, caso sejam identificadas larvas, o médico pode retirá-las utilizando um aparelho especial que chega até ao estômago através do tubo utilizado durante a endoscopia. Como é feito o tratamento? Na maior parte dos casos, a infecção da larva Anisakis espécie é tratada durante a endoscopia. Para isso, o médico, após identificar o parasita, insere um aparelho especial pelo tubo do endoscópio de forma a chegar no estômago e remover as larvas. Porém, quando isso não é possível ou quando a larva já se espalhou para o intestino, pode ser necessário tomar um vermífugo, chamado de albendazol, durante 3 a 5 dias, para matar o parasita e eliminá-lo nas fezes. Em muitos casos, o corpo também acaba eliminando as larvas naturalmente e, por isso, muitas pessoas podem nem saber que já estiveram infectadas. Já nos casos mais graves, em que a Anisakis continua piorando após estes 2 tratamentos, pode ser aconselhado fazer cirurgia para retirar cada larva individualmente. Ciclo biológico da Anisakis. A Anisakis é causada pela larva Anisakis espécie. E seu ciclo de vida começa quando alguns mamíferos aquáticos, como baleias ou leões marinhos infectados, defecam no mar, liberando ovos que acabam por se desenvolver e formar novas larvas. Essas larvas são depois ingeridas por crustáceos, que acabam sendo comidos por lulas e peixes, ficando também infectados. Quando esses peixes são capturados, as larvas continuam crescendo na sua carne e, por isso, caso sejam ingeridos crus, as larvas passarão a viver dentro do estômago e do intestino da pessoa que ingeriu a carne de peixe infectada. Como evitar a Anisakis? A melhor forma de evitar a infecção por este tipo de larva consiste em cozinhar o peixe e a lula em temperaturas superiores a 65 graus Celsius. No entanto, quando é necessário consumir o peixe cru, como no sushi, é recomendado ter alguns cuidados de armazenamento. Para armazenar o peixe antes de comer, deve-se congelá-lo, seguindo as seguintes orientações. Congelar e guardar a 20 graus Celsius, até 7 dias. Congelar e guardar a 35º C,
por menos de 15 horas. Congelar a 35 graus Celsius e guardar a 20 graus Celsius, até 25 horas. O tipo de peixe mais afetado por esta larva, geralmente, é o salmão, a lula, o bacalhau, o arenque, a cavala, o alabote e as anchovas. Além disso, a larva normalmente tem mais de 1 cm e, por isso, pode ser observada na carne do peixe. Dessa forma, se estiver comendo em um restaurante sushi, por exemplo, deve-se estar atento às peças antes de comer.